Bom dia, meus irmãos e irmãs. Vamos aqui ler agora Isaías, capítulo 40. Vamos caminhando aqui para o final do primeiro desse livro maravilhoso, né, do profeta maior Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, prepare um caminho do Senhor. No ermo, faça uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: proclamei. Alguém pergunta: quem hei de proclamar? Toda a humanidade é erva e toda a glória como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. A erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Ó Sião, você que anuncia boas novas, suba a um alto monte. Ó Jerusalém, você que anuncia boas novas, levante a sua voz fortemente. Levante-a e não tenha medo. Diga às cidades de Judá: eis aí está o seu Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele vem a sua recompensa. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro e o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem que é moldada pelo artífice, depois o ourives o reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. O pobre que não pode fazer tal oferta escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram? Será que isso não lhe foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para o fundamento da terra? Ele é que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortinas e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade o juízo da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco. Já secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem seria igual, diz o santo? Levante os olhos para o alto e vejam quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, não se fatiga, a sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Capítulo 41. Cale-se diante de mim, ó ilhas, e que os povos renovem as suas forças, que se aproximem e então falem, vamos nos reunir para o julgamento. Quem fez surgir no Oriente, aquele a cujos passos segue a vitória. Quem lhe entrega as nações e faz com que os reis se submetam a ele. Com a sua espada ele os transforma em pó, e com o seu arco em palha que o vento dispersa, ele os persegue e avança em segurança para um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os confins da terra tremeram, eles se aproximaram e viram.
E vieram. Um ajuda o outro e diz a seu próximo: seja forte. O artífice anima ourives, e o que trabalha com o martelo encoraja o que bate na bigorna, dizendo que a sondagem foi bem feita. Então fixam tudo com pregos, para que não oscile. Mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse: você é o meu servo, eu o escolhi, não o rejeitei, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu lhe ajudo, sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos que enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Você procurará os que lutam contra você, porém não os achará. Serão reduzidos a nada e coisa nenhum valor os que fazem guerra contra você. Porque eu, Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e lhe digo: não tenha medo, pois eu o ajudarei. Não tenha medo, vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, pois eu ajudarei, diz o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de você um debulhador de cereais, cortante e novo. Armado de lâminas duplas, você trilhará e esmagará os montes, e reduzirá as colinas a palha. Você os jogará para cima com a pá, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor, e se gloriará no Santo de Israel. Os pobres e necessitados buscam água, mas não a encontram. A língua deles está ressequida de sede. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei rios no alto dos montes e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porei juntos no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e que o Santo de Israel o criou. Exponham a sua causa, diz o Senhor. Apresente as suas razões, diz o rei de Jacó. Aproxime-se e anuncie-nos as coisas que hão de acontecer. Conte-nos as profecias anteriores, para que as examinemos e saibamos que elas se cumpriram. Ou falem-nos a respeito das coisas futuras. Anuncie-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que vocês são deuses. Façam alguma coisa, seja boa ou seja má, para que fiquemos com medo e juntamente o veremos. Eis que vocês são menos do que nada, e menos do que nada é o que vocês fazem. Abominável é quem os escolhe. Do norte se tem um homem, e ele vem desde o oriente, onde nasce o sol. Ele invocará o meu nome, pisará os governantes como se fossem lama, como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber. Quem falou disso antecipadamente, para que digamos é isso mesmo. Mas não houve quem anunciasse, quem proclamasse, nem ainda quem tivesse ouvido qualquer palavra da parte de vocês. Eu sou o que o primeiro disse, a Sião: ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, entre eles não há nenhum conselheiro, a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição são vento e vácuo. Capítulo 42. Eis que aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fugrega. Com fidelidade, promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar guardarão a sua doutrina. Assim diz Deus o Senhor, quem criou os céus e os estendeu e formou a terra, e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito a que eles andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, e o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não daria mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora lhe anuncio coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Cantem ao Senhor um cântico novo, que ele seja louvado desde os confins da terra, pelos que navegam no mar, por todas as criaturas que vivem nele, pelas terras do mar. Os seus moradores ergam a voz do deserto, e as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam em Selá, e clamem no alto dos montes, deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive.
Mas agora darei gritos como mulher que está dando à luz, e ao mesmo tempo ofegarei, estarei esbaforido. Devastarei os montes e as colinas e farei secar toda a sua vegetação. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Farei com que andem por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz diante deles e aplanarei os caminhos ásperos. Estas coisas lhe farei, nunca os abandonarei. Retrocederão e ficarão cobertos de vergonha os que confiam em imagens de escultura e que dizem as imagens de fundição. Vocês são os nossos deuses. Escutem, surdos, e vocês cegos, olhem para que possam ver. Quem é tão cego como meu servo, ou tão surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como meu amigo, e tão cego como o servo do Senhor? Você vê muitas coisas, mas não os observa. Ainda que tenha os ouvidos abertos, não ouve nada. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo, roubado e saqueado. Todos estão trancados em cavernas, escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros, e não há ninguém que os livre. Foram levados como despojo, e ninguém diz devolva. Quem de vocês dará ouvidos a isto? Quem dará atenção e ouvirá que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo, Israel por roubadores? Por acaso não foi o Senhor aquele com quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar? Não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Ateu fogo em tudo o que estava em volta deles, mas eles não entenderam. Ele os queimou, mas eles não fizeram caso. Capítulo 43. Mas agora, assim diz o Senhor, quem o criou a Jacó, quem o formou a Israel, não tenha medo, porque eu remi, eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, eu sou o seu Deus. O Santo de Israel, o seu Salvador, deu o Egito em resgate por você, e a Etiópia e o Sebá para que fossem meu. Visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca da sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e eu juntarei desde o Ocidente. Direi ao Norte, entregue, e ao Sul não impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei na minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Trago o povo que é cego, ainda que tenham olhos, o que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto? E mostra-nos as predições antigas, que apresenta as suas testemunhas, para que se justifiquem e para que ouça e se diga a verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo, que é quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim, entendam que eu sou, que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem o impedirá? Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Por causa de vocês enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os babilônios farei embarcar como fugitivos dos navios de que se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Assim diz o Senhor, que preparou um caminho no mar e uma vereda nas águas impetuosas, que fez sair os carros de guerra e os cavalos, o exército e a força, e eles jazem ali, jamais se levantarão. Estão extintos, apagados, como um pavio. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que façam a coisa nova, agora mesmo. Ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que porei um caminho no deserto, e rios nos lugares áridos. Os animais do campo me glorificarão, e os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto, e rios nos lugares áridos, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, a este povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Contudo, você não me invocou, ó Jacó. Você se cansou de mim, ó Israel. Você não me trouxe as ovelhas para os holocaustos. Você não me honrou com seus sacrifícios. Não lhe dei trabalho, nem com oferta de cereais, nem eu cansei pedir incenso. Você não me comprou com cana aromática, nem me satisfaz com a gordura dos seus sacrifícios. Mas você me deu trabalho com seus pecados e me cansou com as suas iniquidades. Eu mesmo, sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Relembre-me o que aconteceu para juntos ao tribunal. Apresenta as suas razões para que você possa se justificar. O seu primeiro pai pecou, e os seus guias se revoltaram contra mim.
Por isso profanarei os líderes do santuário, entregarei Jacó à destruição, Israel à zombaria. Palavra de hoje, pastor Adainel.